1 Coríntios 11, 2 a 16. Chegamos, vamos dizer assim, começamos a caminhar dentro dos textos polêmicos da Epístola de Coríntios. Tá? Passamos lá pelo capítulo 7, às vezes alguns geram um pouquinho de polêmica ali. Agora, capítulo 5, né, o que significava ser entregue a Satanás, é um texto polêmico. Chegamos no texto do véu, logo nós vamos chegar nos dons. Tem muita coisa para a gente poder ver lá. E o meu intuito não é pregar o que me agrada. Em nenhum momento o meu interesse é pregar aquilo que parece ser mais agradável a mim. Mas o meu esforço, e eu peço que os irmãos sempre orem, durante a semana, durante as preparações, é pregar aquilo que é fiel diante do Senhor, que expressa melhor o que está no texto. Esse é o desafio, e esse texto é um grande desafio. E eu, pela maneira simples que eu vou tentar trazê-lo hoje, não significa que o texto é simples, mas é tentar chegar à essência do que está sendo transmitido aqui. Então, 1 Coríntios 11, 2 a 16 diz o seguinte: de fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retende as tradições, assim como vou-las entreguei. Depois, mais para frente, Paulo começa a falar, por exemplo, da ceia, assim como recebi, eu vos entreguei. É uma tradição. Depois, lá em capítulo 15, ele vai falar do Evangelho. Recebestes, tal como eu recebi, também vos entreguei o Evangelho. Em Romanos, capítulo 6, ele fala da forma de doutrina que fostes entregue. Lá em 1 Tessalonicenses ele fala para reter as tradições, né? Uma igreja que retia as tradições. E aqui novamente ele fala para a igreja que nesse ponto ele não tem do que condenar ou reclamar da igreja, porque a igreja estava sendo fiel nas tradições orais que estava sendo passado à igreja. Por isso que ele diz: vos lembrais de mim e retende as tradições tal como vou-las preguei. Quero, entretanto, a despeito disso, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, ou sem cobertura, mais literalmente dizendo, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa o véu, nesse caso, que rapa o cabelo. Mas, se lhe é vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar o véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele a imagem e a glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Ele está dando duas explicações porque a mulher é a glória do homem. Portanto, na sua conclusão, deve a mulher, por causa dos anjos, e eis aí uma frase extremamente difícil de chegar a uma conclusão final, só quando chegar lá na glória eu falar, a gente vai entender melhor lá, né, porque dos anjos, mas naquele momento Paulo tinha uma certa preocupação em como o céu estava assistindo o culto daquela igreja. Então, deve trazer, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem,
nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. E tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que tratando-se da mulher, é para ela uma glória ter o cabelo comprido? Pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha ou cobertura. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Vamos orar. Bom Deus, ajuda-nos a entendermos esse texto. Ajuda-me a expor de maneira que o propósito pelo qual Paulo disse seja alcançado. A honra e a glória do Senhor no culto público. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Como cultuar a Deus tem sido um tema bem interessante hoje. Né? Hoje se discute muito. Como que nós podemos cultuar a Deus? O que pode acontecer nesse ambiente que reflita um verdadeiro culto a Deus? Ele é interessante por causa do que as pessoas têm dito do que é ou não permitido no culto. Né? E se você tem passeado, tido a oportunidade, melhor dizendo, de ir em outros cultos, em outras igrejas, você nota que é difícil, né? Geralmente, não vou dizer que é difícil, mas não é homogêneo, não é de uma só forma que as igrejas cultuam a Deus. O período de culto que eu estou falando é o período litúrgico, ou da liturgia, ou é o momento que antecede a pregação. Em algumas igrejas, o período de liturgia é curto igual a nossa, estourando 25 minutos, sem muitos itens. Em outras igrejas, a liturgia é mais abrangente do que a própria pregação. Em outras igrejas, gasta-se mais tempo entre cânticos, avisos especiais, do que a exposição da palavra propriamente dita. Eu já tive em situações onde fui convidado a pregar, em que na hora que foi me dada a palavra para pregar, visivelmente as pessoas estavam cansadas, porque além da liturgia ser extensa, faz tudo em pé, tem que ficar o tempo todo em pé. Leitura, a pregação no meio da liturgia que existe, os especiais que vem, tudo tem que ficar em pé. E na hora que chega na pregação, o pessoal já está lá pegando tucunaré, pescando, né? Bem cansado. Em outros cultos você vai notar que há uma pluralidade de instrumentos, ritmos, atos, né? Como dança. E tudo isso gira em torno do quê? Como que Deus pode ser adorado? Como que o culto deve ser prestado? Não há como pensar sobre este assunto sem tocarmos, por exemplo, como foi falado na questão musical, qual o ritmo que deve ser apresentado. Palmas, podem ou não bater palmas no culto? Que instrumentos podemos usar? Coreografia é válido? Davi dançou. Salmo 150 diz para louvar a Deus com danças. Mas e aí, vamos trazer danças para a igreja? Pode ter grupo de louvor? Algumas igrejas têm. É um assunto que oscila entre o gosto pessoal e a prescrição bíblica. Então, com qualquer pessoa fora do nosso, vamos dizer assim, do nosso meio batista tradicional, que você for conversar, você vai notar, até entre nós e eles, essa tensão, onde você detecta que é um gosto pessoal da pessoa, da própria pessoa, que gostaria de ver isso embutido no culto, e onde você vê sinceridade e desejo de ver as coisas feitas da maneira de Deus. O que isso tem a ver com o texto? O que isso tem a ver com o homem cobrir a cabeça, ou não cobrir a cabeça, a mulher cobrir a cabeça ou não cobrir a cabeça? O que dificilmente se discute sobre o culto é o seguinte: como que o culto público pode ser afetado para o bem ou para o mal no que tange o relacionamento entre o homem e mulher na igreja?
como que o culto público, como que a adoração pública a Deus, ela pode ser favoravelmente ou negativamente afetada quando homem e mulher não desempenham o seu papel diante de Deus. Então, eu não preciso de maneira extensa aqui defender que, por exemplo, não há abertura em hipótese nenhuma para que mulher seja pastora. Tá? Eu sei que igrejas adotam a ideia de que mulheres venham à frente e governem a igreja através da pregação e a exposição da palavra. Então, se isso está acontecendo, os papéis já estão invertidos. 1 Timóteo 2, do 13 em diante, está ali dizendo bem claramente, Paulo dizendo o seguinte: a inversão que aconteceu no Éden não deve acontecer na igreja. Como Satanás chegou de forma bem astuta, indo falar diretamente com a mulher e não com o homem, e causando toda aquela reviravolta vamos dizer assim, no cuidado e na liderança, isso não deve existir na igreja. E o que o texto está tratando, a essência do texto é basicamente isso: como que o culto público, como que o papel do homem e da mulher na igreja. E quando diz homem e mulher aqui no contexto, nós vamos ver que é o esposo e a esposa. Tá? Eu até depois ia perguntar se tem alguma versão que traz o cabeça do esposo é Cristo, perdão, o cabeça de todo homem é Cristo, o cabeça da esposa é o esposo. Essa é a ideia do que Paulo está querendo trazer aqui. Mas a ideia central é o seguinte, a ideia central dessa passagem: Deus é glorificado na igreja quando homem e mulher estão dentro dos seus respectivos papéis dados por Deus. Quer no culto público, quer no convívio social. Nós somos chamados a trazer glória para Deus aqui dentro e lá fora. A liberdade que o homem e a mulher recebem em Cristo não anula os papéis distintos dados por Deus na criação. Então, se você passar os olhos nesse texto, nós vamos notar isso. Mesmo que o homem e mulher são livres em Cristo, isso não anula distinções de papéis que Deus deu na criação. Muita gente usa, e quando digo muita gente, eu estou me referindo aos progressistas no meio cristão, aonde não querem fazer distinção entre homem e mulher. Então eles usam o texto de Gálatas que dizem que em Cristo não há homem e mulher. Até os homossexuais usam esse texto para tentar validar a posição deles, de que não existe mais essa diferença diante de Deus. Então, o que nós vamos ver aqui basicamente? 2 princípios ou 2 pontos. Primeiro, o culto que glorifica a Deus é aquele que é prestado dentro de uma teologia correta. E o tema do nosso sermão é esse: o culto que glorifica a Deus. Então, se você quiser saber como que Deus pode ser glorificado, a primeira parte é: Deus é glorificado quando a igreja procede dentro dos limites teológicos deixados por Deus. Isso nós vamos ver no versículo 2 e 3. E a segunda questão que nós vamos ver é a seguinte: o culto que glorifica a Deus é aquele que é prestado dentro e fora da igreja local. É quando os limites teológicos têm uma influência dentro da igreja e tem influência na vida da pessoa fora da igreja, no lar, na sociedade. Então vamos lá. Versículo 2 e 3. De fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retende as tradições, assim como vou-las preguei. E aqui entra o princípio, ou a pedra de toque, ou o coração da passagem. Tá? Muita gente parte para o texto pensando que a ênfase é o véu. A ênfase é esse texto, e a ideia do véu, cabelo, raspar ou não, só servem para enfatizar esse princípio aqui. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, o homem o cabeça da mulher, mas ali o esposo o cabeça da esposa. Não tem nenhuma tradução que traz esposo ou esposa. Todas trazem homem, varão. Tá? E Deus o cabeça de Cristo. Por que Paulo está trazendo isso? Primeiro, capítulo 11 faz parte
de uma sessão onde Paulo está tirando dúvidas. Lembre disso. Capítulo 7 começa com Paulo dizendo o seguinte: quanto ao que me escrevestes. E dali em diante é a lista de dúvidas que a igreja tinha sobre várias áreas, dentro e fora da igreja, e eles precisavam de uma direção do missionário fundador, daquele que trouxe o evangelho. Eles queriam saber sobre o casamento, Paulo respondeu. Eles queriam saber sobre comida sacrificada a ídolo e como que a igreja lidava num ambiente extremamente idólatra, que era a cidade de Corinto, né, com muitas divindades pagãs ali, muito culto, muita comida sacrificada a ídolo. E chega aqui no capítulo 11, a ideia é sobre a participação do homem e da mulher no culto público, mas precisamente a mulher deixando de usar o véu. Por quê? Na cultura oriental, ou naquele ambiente onde a igreja de Corinto nasceu, era composta, ou era regida, melhor dizendo, de uma influência judaica, influência grega, influência romana. Era vamos dizer assim, policultural, ou multicultural a questão. Para os judeus, o homem, ele se apresentava para cultuar a Deus com o kippah ou com a cabeça coberta. Até hoje os judeus usam aquele kippah, aquele tipo um negocinho aqui em cima, né? Uma touquinha, uma mini touca. Para aqueles que estavam cultuando dentro da cultura romana, os homens cobriam a cabeça. Mas na cultura grega, eram as mulheres quem cobriam o cabelo. E o cobrir o cabelo não era cobrir a frente, era simplesmente um pedacinho de pano, igual o véu que a noiva usa, né? Não que cobre o rosto, mas aquele que pega aqui atrás, mas não era tão longo. Era algo que naquela sociedade tipificava ou dizia o seguinte: esta mulher está num relacionamento sério ou está debaixo da autoridade do seu esposo. Era uma mulher que queria dizer para a sociedade que ela era diferente das demais mulheres que não queriam adotar esse tipo de padrão familiar. Por quê? Porque naquela cultura ou naquele ambiente, as mulheres que não usavam véu, primeiro, eram mulheres que não queriam adotar esse tipo de padrão familiar, ou elas se posicionavam contra isso. E as mulheres que não usavam véu também eram mulheres que tinham a cabeça raspada por dois motivos. Ou elas eram sacerdotisas ou prostitutas cultuais, as prostitutas é que tinham o cabelo curto, ou elas foram envergonhadas. Elas foram pegas, por exemplo, em adultério, ou elas fizeram alguma coisa para que socialmente elas ficassem marcadas, o cabelo lhes era cortado. Isso tem começado a acontecer aqui no Brasil, sabe como? Às vezes, quando no crime organizado, eles pegam uma mulher que faltou de alguma maneira, eles vão lá e rapam a cabeça daquela mulher. E todo mundo sabe que alguma coisa de ruim aconteceu com aquela mulher porque o cabelo lhe foi cortado. Não é quando a mulher perde o cabelo, por exemplo, por um tratamento de saúde ou por algum tipo de doença, mas é quando, de maneira fora da naturalidade, aquilo que é natural a mulher ter, não lhe acompanha. E a preocupação de Paulo é a seguinte: como que os crentes da cidade de Corinto poderiam viver naquela sociedade transmitindo uma mensagem cristã? Em certo ponto, usar o véu hoje, por exemplo, não implicaria muita coisa, porque o véu para a nossa sociedade hoje não tem mensagem nenhuma. Se uma mulher sair com um pedacinho de pano na cabeça hoje, não haverá nenhum tipo de impacto ou não há nenhum tipo de mensagem socialmente. Por quê? A preocupação de Paulo não era somente dentro da igreja, mas era fora da igreja. Em vários pontos da carta, Paulo está dizendo o seguinte: vocês não devem se associar com o mundo, vocês não devem ter a forma do mundo, vocês não devem ser confundidos com o mundo. E uma das maneiras que estes poderiam ser confundidos era deixando de usar o véu. Deixando de usar o véu. Então, o culto que glorifica a Deus
é aquele que é prestado dentro de uma teologia correta. E Paulo traz um ponto teológico e ele começa a destrinchar, a quebrar esse ponto teológico de maneira prática. Como que esse ponto teológico deveria influenciar dentro da igreja e fora da igreja? Como que esse ponto teológico poderia ser sustentado dentro da igreja e fora da igreja? Tá? Nós estamos falando de um texto, ou melhor dizendo, de um princípio que é tratado de uma cultura diferente da nossa. Por exemplo, por que os homens hoje não se beijam na igreja? Jesus Cristo não falou, olha, eu cheguei e não me beijaste, nem lavaste o meu pé. Paulo diz o seguinte, saúdo-vos todo com o ósculo santo. Por que nós não fazemos isso aqui? É errado um homem beijar o outro homem? Pelo menos naquela cultura era um símbolo de afetividade. A Maria pode dizer que na África certos homens andam de mão dada, olha, por causa da amizade. Teve até um angolano que eu conheci numa das conferências, e ele estava falando de como foi difícil se adaptar com a cultura brasileira, e ele chegou aqui, né, ele é pastor da Presbiteriana, e ele falando que ele estava com outro amigo dele em São Paulo, num lugar extremamente movimentado, num dos shoppings, né, e ele falou para o amigo dele, ó, falou, olha, eu estou com medo de me perder de você. Aí o amigo dele falou brincando, achando que iria entender, olha, qualquer coisa pega na minha mão. Mas ele falou brincando, fica perto de mim. Mas ele quis dizer assim, qualquer coisa pega na minha mão. Mas era para ter entendido outra coisa. Mas na cabeça do angolano, o quê? Andar na mão é a coisa mais comum do mundo entre os homens da sociedade dele. Porque isso é um símbolo de amizade, isso é um símbolo de afetividade sem malícia. Então na hora que ele pensou que ia se perder, ele foi lá e grudou na mão do rapaz. O rapaz tirou a mão assim. O que você está fazendo? Ele falou, mas você não falou para eu pegar na sua mão? Eu falei, não, que isso, vamos pensar errado da gente aqui. Mas note o seguinte, aquilo que é vergonhoso e dúbio para nós, em outras culturas não é. Por exemplo, conversando até com a Maria também, acho que foi hoje, a gente falando sobre esse assunto, ela falou que lá muitas mulheres andam cobertas até por causa do islamismo. Tá? E no Oriente Médio, predominantemente, independente se é do Islã ou não, a cabeça coberta é um símbolo de respeito, de uma mulher que se guarda, que se resguarda, que ela não quer ser vista como qualquer outro tipo de mulher daquela sociedade. Paulo está escrevendo para uma igreja que está inserido nesse contexto. E a preocupação dele é que estes símbolos culturais que atestam verdades teológicas não precisam ser deixados de lado. A revolução feminista foi a queima do sutiã, foi? Para aquelas mulheres seria deixar de usar o véu e rapar a cabeça em determinados pontos. Então Paulo está dizendo aqui, Deus, ele é glorificado quando os princípios teológicos que ele deixou para o homem e mulher são levados em conta. Qual é o princípio teológico? Cristo é o cabeça de todo homem. Todo homem, todo ser do gênero masculino está sujeito a Cristo. Deve estar sujeito a Cristo. E o homem é o cabeça da mulher. Mas nesse contexto, quando o homem e mulher aparecem, é a ideia de esposo e esposa. Porque o véu era usado pelas esposas. Não era as mulheres solteiras em si. As mulheres solteiras traziam o véu em submissão ao pai ou ao seu tutor. Mas como não está sendo mencionado pais, irmãos ou qualquer coisa, a ideia principal é a esposa é submissa ao seu esposo. O esposo é o cabeça da esposa. E aí depois ele diz que Cristo, que Deus é o cabeça de Cristo. Então nós temos 3 princípios aqui. Os homens estão debaixo da autoridade de Cristo. Eles não são independentes. As esposas estão debaixo da autoridade dos esposos. E Cristo está debaixo da autoridade do Pai. Ele traz esse princípio teológico e aí ele começa a trabalhar como que esse princípio teológico tem que ser sustentado na igreja e fora da igreja. O culto a Deus é imperfeito quando essa cadeia de autoridade não existe. Quando essa cadeia de autoridade não existe, Deus não está sendo cultuado. O princípio que ele deixou está sendo negado.
Nenhum homem que não se sujeite à autoridade de Cristo trará glória a ele. Essa é a primeira implicação. Nenhum dos homens que estão aqui, ou qualquer um dos homens que estão aqui, que não se sujeite a Cristo, não tem como prestar nenhuma parte da sua vida, pode ser uma forma de cultuar a Deus, se não partir do princípio que você tem que se sujeitar a Cristo. Se você leva uma vida desconsiderando a autoridade que Cristo tem sobre você, hoje o que você fez foi nada, se a sua vida não é mostrada ou demonstrada em sujeição a Cristo. Essa é a primeira implicação. Segunda implicação: nenhum casal que não esteja funcionando dentro das suas atribuições poderão glorificar a Cristo. Se a esposa não demonstra devida submissão ao esposo, e uma das coisas aqui, por que a ênfase na mulher? Muita gente, quando chega nesse texto, fala, olha, tem horas que Paulo fala da parte de Deus, mas tem hora que é o machismo de Paulo falando. Muita gente usa esse tipo de argumentação. O que se subentende é que as mulheres da igreja de Corinto estavam querendo abusar da liberdade que elas receberam em Cristo, querendo romper qualquer tipo de traço, ou de distinção, ou de sujeição, ou obrigação por causa da criação. Por isso que Paulo fala muito e enfatiza muito a questão da mulher cobrir a cabeça. Porque a ideia é que algumas mulheres estavam querendo se emancipar a tal ponto de não reconhecer nenhum tipo de distinção. Nós somos iguais agora. Quando Deus fala o seguinte, não existe esse tipo de igualdade ou igualitarismo. Então lembre o seguinte, Deus ele cria homem e mulher distintos, mas eles são iguais em essência. Ambos têm a imagem de Deus. Ambos recebem a atenção de Deus. Ambos foram buscados para serem salvos por Deus. Ambos são amados iguais por Deus. Porém, Deus deu certas atribuições diferentes. Um para o homem e outro para a mulher. Porém, de ambos ele requer fidelidade. Ele vai cobrar de ambos o seguinte, você foi fiel no que eu te dei? Você serviu com fidelidade no que eu te dei? O negócio é tão sério que, por exemplo, lá em 1 de Pedro 3, diz que quando um casal estão brigados, as suas orações estão interrompidas. Fala, olha, o marido trate com dignidade a esposa por ela ser o vaso mais frágil, para que as suas orações não sejam interrompidas. Então, quando há uma distorção no casamento, isso prejudica espiritualmente. E as orações são interrompidas. Trazendo isso para o culto público, pensando nisso, naquele ambiente onde os casais vinham e certas mulheres não queriam mais trazer esse símbolo de sujeição, Paulo está dizendo o seguinte, Deus não está sendo honrado se naquele que é o seu cabeça você não está honrando, que é o seu esposo. Esse culto que você está querendo prestar é nulo, é vão, porque você está visivelmente desafiando aquele que Deus deu de autoridade sobre você. E eu sei que dizer aquilo naquela sociedade já era difícil, imagina dizer isso na nossa sociedade hoje. Onde não há mais nenhum tipo de diferenciação, e a luta principal, a tônica, se você pegar a Avon essa semana, não sei se você viu a Avon, essa semana fez um vídeo, não chame mais as meninas de princesas, isso é opressor. Menina também pode ser super-herói. Não olhe, porque olhar para a menina como uma princesa é diminuí-la. É como se ela fosse fraca. Não sei se vocês viram isso. Primeiro foi a ONU. A ONU foi lá, fez um comercial desses daí de ideologia de gênero e todo mundo caiu em cima. E agora foi a Avon. Não chame as meninas de princesa. E aí tem um documentário de 40 minutos pegando crianças e adolescentes e eles dando a opinião de coisas que você sabe que não é da cabeça deles, mas é a pura doutrinação. A ênfase hoje é o seguinte, se você fala que você é homem, e se você fala, olha, ela é uma mulher, e se você quer se comportar como um homem, e se a mulher quer se comportar como uma mulher, isso é a maior aberração do mundo. E mais do que nunca hoje, a igreja tem que sustentar esse princípio teológico. E há muitas igrejas cedendo a isso.
né, abrindo mão disso. A perfeita harmonia de submissão que há entre Cristo e Deus deve ser o modelo do interrelacionamento do cristão no culto a Deus. Por quê? No final ele cita, e Deus é o cabeça de Cristo. Por cabeça é a autoridade sobre, aquele que governa sobre. Então se alguém disser, olha, é muito opressor, é muito difícil, que negócio é esse do homem ser cabeça da mulher? Isso não é positivo. E Paulo diz, olha, Deus é o cabeça de Cristo. É perfeitamente possível. O filho se sujeita ao pai de uma maneira extremamente harmoniosa, onde há amor, haverá sujeição. A segunda característica de um culto que traz glória para Deus é o seguinte. Primeiro Deus é glorificado quando os princípios teológicos que ele deixa são levados a sério. Então, nós como igreja trazemos glória para Deus quando cada um funciona dentro do papel que Deus desempenhou. Mas agora ele vai trazer isso na maneira mais prática possível, ou mais visível possível dentro daquela sociedade, e depois eu vou tentar trazer para nós, como que isso pode ser aplicado a nós, como que seria o nosso véu hoje, ou qual que seria a atitude de submissão, ou a atitude que demonstraria e traria essa mensagem, que olha, eu quero viver da maneira que Deus me designou. O culto que glorifica a Deus é aquele que é prestado dentro e fora da igreja. E a primeira parte é dentro da igreja. Versos 4 a 10, Paulo ele vai tratar especificamente dessa questão do véu. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Dentro da igreja, Deus ele é glorificado quando o culto é feito de uma forma honrosa, quando há honra entre as partes. Paulo ele diz assim, se um homem cobre a cabeça quando ele está orando ou trazendo a mensagem de Deus, ele desonra a autoridade que está acima dele, que é Cristo. A primeira cabeça mencionada é física, a segunda cabeça é simbólica, a ideia de autoridade. Então quando ele diz, todo homem que ora e profetiza dentro da cabeça coberta, ele está pensando nessa. Desonra a sua própria cabeça. Sua própria cabeça aqui é aquele que está acima dele, que é Cristo. Então o que nós extraímos daqui é o seguinte, nós como igreja podemos prestar um culto que agrada a Deus quando nós fazemos isso de maneira honrosa, quando o nosso intuito é honrar a Deus, quando o homem faz submetendo-se a Cristo, honrando a Cristo. As mulheres, de que forma? Portanto, toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. E por que ele traz a ideia do rapado aqui? Qual é a implicação de uma mulher rapada, de cabeça rapada naquela sociedade? Hoje não tem implicação nenhuma. Tem muitas mulheres que vão lá e rapam. Não é ter o cabelo curto, como muitas irmãs aqui têm. Não é isso. É rapar mesmo, como eu estou. Mas qual seria a implicação disso naquela sociedade? Porque Paulo, diversas vezes, ele fala, se você não quer usar o véu, rape a cabeça. E ele diz, mas se é vergonhoso rapar a cabeça, é porque a mulher de cabeça raspada era uma vergonha naquela sociedade. Então, qual é o que Paulo está querendo dizer aqui? As mulheres naquela igreja que não queriam demonstrar submissão ao esposo e queriam mostrar um certo tipo de liberdade, já que elas queriam chegar assim, que elas rapassem a cabeça. Se elas estavam querendo desonrar o marido a tal ponto, então que raspassem a cabeça e que elas entendessem que daquela forma não estavam cultuando a Deus. Elas não estavam cultuando a Deus. Então o princípio principal aqui é esse. Deus ele é glorificado quando nós nos sujeitamos buscando honrar a Ele da maneira como Ele espera ser honrado. Os homens sem cobrir a cabeça e as mulheres demonstrando serem submissas aos seus esposos. A prática do culto visa honrar a Deus. Honramos a Deus
vivendo dentro dos padrões deixados por Ele. Usar o véu não seria o problema. Usar o véu hoje, que mal teria se as mulheres viessem com um pedaço de pano na cabeça? Nenhum. Mas a questão é, que tipo de mensagem isso estaria sendo transmitido? Também nenhuma. Estaria para nós, mas e lá fora? Onde também Paulo tinha a preocupação. Usar o véu e não ter uma atitude submissa é a mesma coisa que estar com a cabeça raspada. Dentro da igreja, Deus é glorificado quando Ele é honrado. Deus é glorificado quando nós não trazemos vergonha para o nome dEle. Quando nós não trazemos vergonha para o nome dEle. Os versos 7 a 10. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele a imagem e a glória de Deus. Então, é uma segunda razão aqui, dentro do princípio teológico. Mas a mulher é a glória do homem. Então, se a mulher não quer respeitar o homem que Deus lhe deu, o esposo que Deus lhe deu, a ênfase de Paulo é, vai e rape a cabeça. Se você não quer usar o véu, se você não quer demonstrar socialmente e na igreja e fora da igreja que você é uma pessoa submissa dentro dos padrões divinos, então vai e rape. Ele fala isso, por exemplo, no versículo 7. Vai e que raspe o cabelo, mas se lhe é vergonhoso tosquiar-se, então que rape a cabeça. E depois ele vai falar, porque como provém ou não vos ensina, verso 14, a própria natureza que é desonroso para o homem usar cabelo comprido, e que tratando-se da mulher para ela é uma glória, pois que o cabelo foi lhe dado em lugar de mantilha. O segundo pensamento dentro desse é, Deus ele é glorificado no culto público, e lá fora também, quando nossa atitude traz glória e não vergonha. Quando o nosso proceder, tanto de homem quanto de mulher, não é algo que chama a vergonha, mas é algo que traz glória. Então, verso 7, porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça, por ele ser imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem, e porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem, porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer o véu na cabeça como sinal de autoridade. Tá? A ênfase de Paulo aqui não é porque ele é machista em pegar no pé da mulher, é porque as mulheres daquela igreja não estavam querendo observar esse princípio. Elas não queriam demonstrar que estavam debaixo de autoridade. Elas não queriam demonstrar que estavam debaixo de autoridade. Deus é glorificado quando sua imagem é refletida em nós. E como que isso acontece? Por meio de obediência à sua vontade. Versículo 7. O homem não cobre a cabeça porque ele é a imagem da glória de Deus. Ele é que traz glória a Deus, sendo a imagem. A mulher ela tem que cobrir a cabeça porque ela é a glória do homem. Deus é glorificado quando sua imagem é refletida em nós. Então, como que um homem pode refletir a imagem de Deus lá fora? Eu creio que o desafio hoje já é mais sobre as mulheres, a pressão, vamos dizer assim, que não há um movimento. O movimento machista é velado. O movimento feminista é aberto. Não há passeatas de machistas. Você não vê isso. Nós vamos lutar pelo machismo. Mas há uma cultura machista, sim. Há proceder machista. Mas as mulheres abertamente lutam por um certo tipo de liberdade e igualdade que Deus não vê. Não vou dizer tanto na questão da liberdade, mas a igualdade que elas pregam. E Paulo está dizendo aqui, Deus ele é glorificado quando o homem reflete a imagem dele. E se você leu lá nós lemos em Gênesis capítulo 1, e Deus deu ao homem autoridade sobre a terra. Quando ele governa da maneira que Deus quer que as coisas sejam governadas. Deus é glorificado quando nos portamos com submissão em lugar de rebeldia. O que está por trás é, aqueles que querem ser rebeldes
que façam até as últimas consequências. Quem não quer se sujeitar, então que faça até as últimas consequências, é a ideia de Paulo aqui. Se as mulheres não queriam se sujeitar naquela época, então que elas rapassem o cabelo, que elas se identificassem com as prostitutas, que elas ficassem marcadas como aquelas que não aderem ao padrão comum de família. Façam isso então. Mas se vocês vierem para cultuar a Deus, tragam e se submetam e mostrem que vocês estão debaixo de autoridade. Isso é dentro da igreja local. E fora da igreja? Qual deve ser o proceder então? Como que Deus deve ser cultuado lá fora? Como que a igreja deve fazer a diferença lá fora? Agora vem versos 11 a 16. No Senhor, e essa expressão do Senhor é em Cristo, no Evangelho, na comunidade cristã, os crentes. Lembra quando Paulo fala em 1 Coríntios 7 que a mulher viúva ou viúvo pode contrair novas núpcias, mas no Senhor, ou seja, com alguém crente. Então toda essa expressão no Senhor, a ideia é no cristianismo, no Evangelho. No Evangelho, todavia, nem a mulher é independente do homem, e nem o homem é independente da mulher. Ou seja, mesmo que você tenha sido liberto por causa do Evangelho, isso não anula essas distinções. Mas também não faz com que um seja independente do outro. Pelo contrário, há uma complementaridade. O homem complementa a mulher complementa o homem. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Até aquele momento da criação, o homem estava incompleto. É isso que Deus está dizendo em Gênesis 1, Gênesis 2. Todos os animais têm seus pares, estão felizes, pulando, felizes da vida, mas o homem não. E Deus fala o seguinte: é bom que ele não esteja só. Então far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Quando Adão vê a mulher e diz: esta é osso dos meus ossos, a força daquilo, eu tenho sempre repetido aqui, é como se ele estivesse na ponta do pé pulando de alegria. A intensidade da forma como foi escrito. Nós não temos como ver isso por um texto. Mas a ideia é: oba! Até que enfim, esta afinal, depois de tudo que ele viu dos animais, deu os nomes, e não se achou para ele alguém que lhe fosse igual, ele diz: afinal, até que enfim, alguém para mim. Essa foi a alegria de Adão ter visto Eva. E Paulo está repetindo isso aqui. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher, porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Quando demonstramos para o mundo que distinções de papéis não implicam superioridade ou inferioridade. Quando um homem e uma mulher lá fora, especialmente a mulher no ambiente que nós estamos agora, mostra e conversa: não, eu sou submissa a meu esposo. Ah, mas você é oprimido? Ah, e tem todo aquele espanto. E você faz isso porque você sabe que você depende dele, e o homem governa e lidera a sua esposa em amor porque sabe que depende dela. E quando lá fora isso é demonstrado, Deus é glorificado. Não é a pregação tipo: olha, a mulher depende do homem, e sem o homem a mulher não é nada. Ou o homem depende da mulher, e sem a mulher o homem não é nada. Não é isso, é uma complementaridade. É uma peça de quebra-cabeça, onde o homem encaixa perfeitamente na mulher e a mulher encaixa perfeitamente no homem. E também quando demonstramos para o mundo que Deus criou homem e mulher distintos um do outro. Paulo ele vai trazer um argumento da natureza aqui. Primeira coisa que, vamos dizer assim, ele vai fechar a argumentação mostrando isso. Vocês não devem fugir dessa distinção, porque até a natureza atesta que há essa distinção. E que você deve se portar como um homem, você deve se portar como uma mulher, e que os papéis distintos não são anulados por causa do Evangelho. Versos 13 até o 16. E ele volta novamente. Julgais entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? E nós temos até um caso que eu não trouxe aqui, que é essa questão da profecia, que eu vou deixar para 12, 13 e 14. Mas ele está dizendo:
É de fato honroso, depois de tudo que foi explicado, a mulher orar sem o véu? A resposta é uma resposta de retórica. Não. E aí ele vai dizer: ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? Quem que usava cabelo comprido naquela época? Prostitutos. Prostitutos usavam cabelo comprido naquela época. Os que serviam no templo da deusa Afrodite, as mulheres rapavam o cabelo, e pelo menos como parte do culto a essa deusa, as sacerdotisas que serviam no templo, mas também fora do templo elas tinham que se entregar pelo menos uma vez no ano para um homem, e os homens também, para as mulheres. E os homens, eles tinham o cabelo comprido. E Paulo está trazendo isso aqui agora, não é tipo, olha, simplesmente esteticamente que você não pode ter o cabelo comprido, mas Paulo está trazendo o seguinte: vocês precisam ficar dentro do padrão teológico que Deus deu. Homem tem que ter aparência de homem, tem que se comportar como um homem, tem que cuidar da sua mulher, mulher tem que ter aparência de mulher, comportar-se como uma mulher e se sujeitar a seu esposo. E aí ele traz nesse argumento final, mostrando lá fora, como que seria a implicação disso lá fora. Ou não vos ensina a própria natureza a ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E eu ouvi na mensagem ontem, nesse tema, e o pregador dizendo que o negócio está tão difícil hoje, é tanta coisa unissex, né? É tanta luta para que não haja mais nenhum tipo de distinção. Agora, novamente falando das crianças, eles estão atrás das crianças. Olha, não pode ter mais brinquedo de menino, né? A pregação tem sido essa. Não fale mais que existe brinquedo de menino e brinquedo de menina. Existe brinquedo. Agora até os brinquedos não estão fugindo mais disso daí. Mas a questão, ele falou assim, acho que a única maneira que o homem tem de declaradamente dizer que ele não é igual a uma mulher é deixando a barba crescer. Tá? Deixa a barba crescer e isso vai ser uma mensagem, tá? Que você não está querendo ser igual às mulheres. Não é um mandamento deixar a barba crescer, não é isso. Lembra, nós estamos lendo o texto, mas nós estamos caçando os princípios que serão o ponto de partida da nossa prática. O ponto de partida da prática que nós vamos extrair de tudo que nós vimos aqui é esse: homens, tenham uma aparência masculina. Enquanto o mundo e aquele mundo daquela época já estava assim, e o nosso já está bem distante disso ainda, se na nossa época tudo caminha para que aquilo que Deus distinguiu não haja distinção, nós precisamos nos portar de uma maneira que haja uma distinção clara e uma mensagem clara que Deus fez homem. E eles têm a ideologia de gênero, né? Tem como você se sente, como você pensa que você é, se você é hétero ou não, como você se sente e o que você é fisicamente. Depois eu até achei um desenho que eles fizeram sobre isso. Lógico, isso daí agora é batido e repetido até que se torne uma verdade. Até que se torne uma verdade. Nós temos vamos dizer assim, os casos excepcionais, que são anomalias genéticas, onde há o hermafroditismo e questões hormonais, né? A irmã depois até pode nos ajudar nisso, mas que não são padrão e que não constituem um terceiro sexo. Que não faz uma nova linha, uma nova produção, ou se nós podemos dizer assim. Quando demonstramos para o mundo que Deus criou homem e mulher distintos uns dos outros, é uma maneira de cultuarmos a Deus lá fora. Então, fuja desse negócio de unissex. Eu sei que há calças, camisetas que um homem e uma mulher pode usar. E não pense naquele texto de Levítico que o homem não pode usar vestimenta feminina e que a mulher não deve usar uma vestimenta masculina, porque naquela época o homem usava túnica, vestidão. Mas o princípio que está por trás daquilo, quando o homem se interessa por uma vestimenta feminina, é porque ele quer ser mulher.
É isso que está por trás, e vice-versa. O texto continua. Para o homem é desonroso ter o cabelo comprido, enquanto para a mulher, para ela é uma glória ter o cabelo comprido. É o que lhe faz, vamos dizer assim, a sua glória ter o cabelo comprido. E que tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar da cobertura ou mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, e esse alguém contencioso são justamente para as pessoas que Paulo estava repreendendo, que não queriam seguir esse princípio apostólico. Que princípio? O uso do véu ou a distinção teológica que ele faz uso através do véu? A distinção teológica. Saiba que nós não temos tal costume e nem as igrejas de Deus. Então vamos novamente resumir tudo aqui. Paulo está falando para uma igreja inserida num contexto cultural onde o uso de uma peça de pano traria uma mensagem para aquela sociedade. E a mensagem que a mulher traria para aquela sociedade, ou trazia para aquela sociedade ela era uma mulher de família. Ela tinha um compromisso com o seu esposo. Ela estava debaixo de autoridade. Não trazer aquele pedaço de pano, ou o véu, ou a cobertura, também traria uma mensagem para aquela sociedade. Que ela não estava nem aí para esses princípios, e que provavelmente ou ela era uma prostituta, ou ela tinha feito alguma coisa errada. E Paulo está dizendo o seguinte: esse princípio social realça uma verdade teológica que não deve ser mudada por nada. Então vocês, falando para aquelas mulheres, vocês que estão pensando que o Evangelho lhes dá uma liberdade ao ponto de chegar assim, não é isso que o Evangelho traz. Pelo contrário, permaneçam com este princípio, honrando a Deus, honrando seus esposos. Não queiram ir contra o que Deus estabeleceu. Mas e para nós, aqui? Eu volto a dizer, Paulo está tratando um princípio teológico através de um costume cultural naquela época. Sabemos que o véu para nós hoje não traz mensagem nenhuma. Pode trazer dentro da igreja, mas fora da igreja, que era a preocupação de Paulo, também não traz mensagem nenhuma. Então, como que nós podemos aplicar isso para nós hoje? Vamos lá. Primeiro, cultuar a Deus significa que procuramos honrar a Deus vivendo no padrão de Deus, dentro e fora da igreja. O que Deus vê para você como homem, o que Deus vê para você como mulher, tem que ser observado dentro e fora da igreja. Muito mais hoje, com a pressão cultural que há sobre homens e mulheres. Vez ou outra aparece um vídeo, teve um vídeo um pouco mais antigo, na creche, uma das professoras passando batom em um dos meninos que eles estavam cuidando. Dizendo, olha, você não tem que achar. Recentemente agora, os meninos querendo usar saia. A maneira de nós vermos o quão relevante é essa passagem é que a luta contra o padrão de Deus não cessou, não parou na época de Paulo, continua até hoje de uma maneira muito mais agressiva. E a nossa única resposta é mantendo aquilo que Deus fez da forma que Deus fez. Um segundo princípio: não há vida que possa ser vivida para Deus sem submissão, tanto do homem quanto para a mulher. Não há como querer agradar a Deus sem se sujeitar a Ele. Não há como desejar servir a Deus se não for da forma dele. E serviço a Deus significa submeter-se, tanto o homem quanto a mulher. Não existe vida que possa ser vivida para Deus sem submissão.
quer o homem ou a mulher, Deus é honrado quando nos submetemos a Ele e aos seus padrões. Deus é honrado dessa maneira. E o terceiro pensamento que nós vamos extrair disso aí é esse daqui. Nós não estamos aqui para quebrar paradigmas do mundo. Olha, o mundo diz isso, nós vamos quebrar esse paradigma, ou esse padrão, ou essa linha de pensamento. Nós não estamos aqui para quebrar os paradigmas do mundo e dizer, olha, isso só acontece no mundo. Vamos trazer o mundo para dentro da igreja e mostrar para o mundo que aquilo que é só para o mundo também serve para nós. Não. Nós estamos aqui para mostrar ao mundo qual é o padrão de Deus para o homem e a mulher. Nós estamos aqui para mostrar para o mundo qual é o padrão de Deus para o homem e a mulher. Aqui no Brasil nós não estamos sofrendo tanto quanto certos irmãos nossos nos Estados Unidos, onde certas localidades estão até patrulhando os sermões que os pastores estão pregando. Na Inglaterra eu cansei de ver vídeos de pregadores ao ar livre sendo presos porque foram denunciados por homossexuais, porque se sentiram hostilizados e afrontados com a mensagem. Nós não estamos sofrendo isso. Mas há irmãos que estão permanecendo firmes. E quando isso bater na sua porta, o que você vai fazer? Vai dar um passo para trás e vai preferir o seu bem-estar? Ou você vai permanecer ao lado de Deus? Vamos orar. Senhor, revista-nos com o teu poder, que é o que Paulo pediu, oração para que ele pudesse anunciar Cristo com autoridade e ousadia, com toda intrepidez e ousadia. Nós precisamos ser muito mais ousados hoje, onde não somente o mundo já é contra o Senhor, mas há certas igrejas que são contra o Senhor. Que aquilo que o Senhor distingue, eles dizem que não existe mais distinção. Que os papéis que o Senhor deu, muitos estão dizendo que isso não está funcionando ou valendo mais. Que o homem não precisa se preocupar em ser masculino e que a mulher não precisa se preocupar em ser feminina. Que tudo isso é uma construção, que tudo isso é uma imposição e que aquilo que está no coração é o que tem que ser vivido, nada mais é dar as rédeas ao pecado. Nós temos famílias, nós temos crianças aqui que estão crescendo, nós temos os nossos filhos que já estão sendo bombardeados na escola, nos desenhos, em tudo quanto é lugar que se vá. Nós não estamos imunes de sermos alvejados por esse tipo de pensamento e aqui está o apelo apostólico. Cristo é o cabeça do homem, o esposo é o cabeça da esposa, e Deus é o cabeça de Cristo. E aonde na sociedade estes princípios possam ser reafirmados por qualquer meios que existem na nossa sociedade, nós assim devemos fazer. Porque isso é uma maneira de honrar e glorificar o Senhor. Pai, que cada um possa chegar em segurança e em paz também aos seus lares. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Deus abençoe e até semana que vem, se assim o Senhor permitir.